projeto traz hoje como tema a idolatria aos santos católicos. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu és... O Brasil foi eminentemente colonizado pelos portugueses, cuja religião foi implantada e disseminada por todo o território nacional. O catolicismo romano, por sua vez, constitui a resultante do sincretismo, isto é, da mistura da aglutinação entre a religião cristã e as religiões pagãs europeias. Infelizmente, o cristianismo puro e simples nos moldes da Bíblia Sagrada acabou se diluindo às práticas culturais e religiosas dos povos dominados pelo Império Romano. A cultura religiosa greco-romana se caracteriza pela adoração de múltiplos deuses. Esses deuses eram heróis, isto é, homens que haviam realizado algum prodígio digno de ser eternizado. Eles adoravam os homens de suas cidades que morriam heroicamente, tendo sido esta uma prática milenar. Historicamente, a cada vez que o Império Romano conquistava uma cidade, apropriava-se dos deuses da cidade, pois julgavam que, dessa forma, se tornariam mais poderosos ainda. Foi assim que os romanos se apropriaram dos deuses gregos, por exemplo. A ideia era esta: quanto mais deuses, mais poder, mais proteção, mais favores concedidos. Quando o imperador Constantino institucionalizou a religião cristã, a ideia foi que cada cidadão do império se tornasse cristão. Porém, o cristianismo adora um único Deus, o que tornava essa nova religião incompatível com o politeísmo praticado havia séculos pelos romanos. Como resolver esta questão? Os cristãos, perseguidos como eram, não tinham templos. Os romanos cederam então seus templos para a adoração cristã. Porém, não retiraram de lá seus deuses. O que fizeram foi repetir a prática que já haviam realizado inúmeras vezes ao longo da história. Quando a Grécia foi dominada pelos romanos, a deusa grega Artemis foi levada para os templos romanos e chamada de Diana, que passou a ser adorada formalmente como uma deusa romana. Também foi assim com o deus grego Cronos, que em Roma foi chamado de Saturno, o deus grego Zeus, em Roma se chamava Júpiter, e Poseidon passou a ser chamado de Netuno. Dar um nome romano a um deus grego preservava o costume dos povos conquistados, ao mesmo tempo que fortalecia o Império Romano. Afinal, quanto mais deuses, mais poder. Com o cristianismo não foi diferente. Usaram técnicas semelhantes, adaptaram convenientemente os templos pagãos, atribuindo aos deuses nacionais nomes cristãos, de maneira que a essência da cultura romana não fosse arrancada, o que despertaria a resistência dos novos convertidos ao cristianismo. Foi assim que Partenão, templo ateniense da deusa grega Atena, por exemplo, foi dedicado a Maria, no século VI. E foi assim que se modulou a teologia católica romana. Continuou-se a falar da Bíblia Sagrada, mas, contraditoriamente, a prática religiosa passou a ser politeísta romana. Os deuses greco-romanos passaram a receber nomes cristãos. A Igreja Católica, com o objetivo de cristianizar os escravos aportados no Brasil, utilizou da mesma estratégia, a mesmíssima. Iemanjá foi denominada Nossa Senhora da Conceição. Iansã passou a Santa Bárbara, Xangô é São Jerônimo, Oxalá é Jesus. Os escravos se converteram ao catolicismo romano, tendo continuado a adorar seus próprios deuses, ainda que com nomes cristãos. O sincretismo religioso reduziu o cristianismo à mera nomenclatura. E o que restou de prática? O politeísmo, não importa que nome cristão você queira dar a isso. Foi assim que a Igreja Católica Romana conquistou o mundo, tendo se tornado um expoente acima das demais igrejas cristãs históricas, como a ortodoxa grega e a copta egípcia. Um ciclo que só foi quebrado com a Reforma Protestante, ocorrida em 1517, com o retorno ao cristianismo puro e simples, que elege a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática do cristão. A partir da Reforma Protestante, a Igreja aboliu a prática de adoração aos ídolos romanos,
que nada tem de cristãos. Que é idolatria? Idolatria é prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto e a adoração devidos somente ao Deus único, Criador dos céus e da terra. A esse respeito, uma prática o Senhor deixou expressamente proibida nas Escrituras. É proibido prestar culto à imagem de escultura. Deuteronômio 5, de 7 a 9. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor é, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá, amém. Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 4:23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. O que se percebe é que, quanto mais a igreja cristã se distanciou das escrituras sagradas e passou a adaptar as práticas cristãs à cultura dos povos, tanto mais a idolatria e a feitiçaria nela se entrelaçaram, pela porta do sincretismo religioso. A igreja católica, pressionada pelo confronto evangélico, contra-argumenta que ela, de maneira alguma, está cometendo o pecado da idolatria. A Igreja Católica Romana alega que o culto prestado aos seus santos não é adoração, mas honra e veneração. Os católicos alegam que o culto que prestam a Deus chama-se latria, isto é adoração, e o culto que prestam aos santos e aos anjos chama-se dolia, isto é, de veneração. Aos santos de Deus. Outros sim, dizem que o culto especial que prestado a Maria chama-se hiperdulia, isto é, de especialíssima veneração como mãe de Deus. Será que as pessoas que se prostram diante de uma imagem da Senhora da Conceição, ou da Aparecida, ou de São João, ou de Jesus, sabem que estão cultuando em níveis diferentes? Ou para elas é tudo a mesma coisa? Quando fazem pedidos a uma imagem de escultura, lhe fazem promessa, quando lhe acendem velas e lhe ofertam flores, isto é latria, dulia ou hiperdulia. E quando são contemplados e lhes agradecem a graça recebida subindo escadarias de joelhos, a que devemos chamar isso? A prática católica demonstra que os seus fiéis não sabem diferenciar a dulia e a hiperdulia da latria. Mas há mesmo diferença entre adorar e prestar culto de veneração? Prostrar-se diante de uma imagem, dirigir a ela orações e ações de graça, fazer-lhe pedidos, cantar-lhe hinos de louvor, se não for adoração, fica difícil saber o que o catolicismo romano entende por adoração. A idolatria é má, porque a idolatria se relaciona com a divindade por meio da barganha, do suborno, da propina, da troca de favores, da compra de bênçãos. Mas a idolatria não é só má, ela é demoníaca, pois a Bíblia diz que por trás de cada ídolo há um demônio. Deuteronômio 32:16, 18 diz, provocaram seu zelo adorando deuses estranhos, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que são antepassados, jamais temeram, abominaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. Em 1 Coríntios 10, 19, 21. Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesma mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 2 Crônicas 11:15. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos demônios, aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. Outro argumento utilizado pela Igreja Romana é que seus santos e Maria intercedem pelos fiéis junto a Deus. Primeiramente, vale dizer que Jesus morreu na cruz por nós,
o véu do templo se rasgou e passamos a ter livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Enquanto Satanás nos acusa, Jesus é quem intercede por nós à direita de Deus. Ora, se o próprio Filho de Deus intercede por mim junto ao Pai, se eu tenho livre acesso ao Pai em nome de Jesus, para que eu preciso de outro intermediário? Além disso, observe que os santos da Igreja Católica estão todos mortos. Quando um fiel invoca o nome de um santo, está invocando o espírito de um morto. Saiba que a invocação de pessoas que já morreram é uma prática terminantemente proibida pela Bíblia. Todos os santos da Igreja Católica estão mortos. Se você invoca, conversa ou consulta alguma pessoa que já morreu, essa é uma prática que tem nome espiritismo e não cristianismo. Isaías 8,19 diz: talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos videntes e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? 1 Timóteo 2,5 afirma categoricamente que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se somente o nome de Jesus há salvação, para a minha situação e para o meu problema, como é que posso procurar ajuda dos santos mortos e enterrados? A Bíblia diz que os que morreram, ainda que queiram, não podem interceder pelos que estão vivos, nem voltar para ajudar os que ainda estão na terra. Isso está escrito em Lucas 16, 19, 31, 1 Timóteo 2, 5, Hebreus 9, 27. Se é assim, para que serve mesmo a prática da dulia e da hiperdulia? Invocar o espírito de pessoas mortas é espiritismo. Se os mortos em Cristo estão com Cristo e os mortos no pecado estão no Hades, quem pode responder a essas invocações e orações? Não seriam os espíritos deste mundo, conforme nos descreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, do 14 a 24 e 1 Coríntios 8, do 4 ao 6? No livro de Abacuque 2, do 18 a 19, diz que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é uma imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau acorda e à pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Salmo 15, 2, 8 diz, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das suas mãos, dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. 1 João 5,21 nos adverte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior.